na próxima aula eu explico sobre o assunto. Alô, voltando. Todos me ouvem Professor. novamente? Caiu tudo novamente. Ô, professor, só uma dúvida antes do senhor começar. Aquelas 6 questões, aqueles 6 exercícios que o senhor passou para a gente fez, tá? Até tinha 2 assim, que é 6 que o senhor passou a fórmula, mas não tinha explicado. Perfeito. Aí, como é que a gente vai postar aquilo ali para o senhor? É para postar no Moodle. Mas se quiser tirar dúvidas hoje, na terceira intervenção, às 21h30, a gente pode comentar. Não, eu digo assim, ó, como é que a gente vai postar? Porque como é cálculo ali, não... Tem que tirar foto e colocar no Moodle. Mas não tem, tirar foto e colocar no Moodle, né? tá. Isso. Tá. Só vou fazer um pedido, na hora que colocar no Moodle, quando tirar a foto, bota o nome na folha do caderno ali, João, Maria, tá? Para saber de quem é a foto. Porque na hora eu sei, mas depois que baixa, fica só com numeração. Me facilita se já tiver o nome. Tá, não, beleza, perfeito. Eu as dúvidas na terceira intervenção, tá? Tá. Eu vou postar os exercícios ali, eu fiz no Word, né? Daí eu digitei no Word tudo ali. Perfeito. Teve um que eu não fiz, né? Que eu não consegui. Até porque na aula do dia 27, como era pelo YouTube ali, tinha que ter um cadastro ali, não tinha feito, professor. Daí eu mandei um e-mail pro senhor. Eu já te respondi o e-mail? Olha, vou olhar agora, porque eu tava em viagem, daí eu cheguei, vim direto pra aula. Então daí depois tu verifica por e-mail, me responde por e-mail, tá? Vamos continuar a aula. É para postar aí nos Alguém já viu o YouTube do de hoje, a primeira parte que eu botei lá, para ver se está ok? Para mim já apareceu, deixa eu ver se vai carregar. Tá tudo ok? Tá ok. Tá, Ô, professor, okay. Uma dúvida só. Sim? Aqueles 6 exercícios, os 2 últimos, o senhor não explicou aquelas fórmulas. Aí o senhor passou para a próxima matéria. Vai ficar para a última sessão da aula, é isso? Eu acabei de dizer exatamente isso. Assim, mas não só apenas para tirar dúvida, assim a explicação dos exercícios. Porque eu acabei postando... Ah, tá. Não só para tirar essa dúvida mesmo. Ok. Obrigado. Então, vamos voltar ao supermercado, então. Tá? Então, até aqui tudo tranquilo, que não é toda força na mesma direção e sentido. Me perguntaram se era MRU. Se for a resultante aqui, que é nessa direção e nesse sentido. Se ela for de mesma intensidade que a força de atrito, que é sempre em sentido contrário, aí vai ser em MRU. Mas como é que se resolve? Tem um semelhante no e-book desse aqui, né? Se resolve da seguinte maneira, ó. Estão perguntando se tem que usar seno ou cosseno. Realmente, tem que usar. Ó, o triângulo retângulo de Pitágoras, certo? O que eu estava falando aquela hora, os 40 newtons ali são a hipotenusa. Todos enxergam bem aí? Sim. Ok. Os 40 newtons são a hipotenusa. Então, não é todo 40 newton, todos os 40 newtons utilizados. O que vai ser utilizado vai ser na horizontal. Chamei a força resultante da horizontal. Ela que vai fazer mover. Então, triângulo retângulo de Pitágoras, né? O cosseno do ângulo θ é cateto o quê? Adjacente, que é a força resultante, sobre a hipotenusa, que é o 40. Então, é só fazer aqui o cálculo. Lembrando que o cosseno de 45 é 0,707. Então, aproximadamente 70% de 40. Vai dar 28 newtons aproximadamente. Todos conseguiram entender aqui ou gostariam que eu deixasse mais tempo aqui? Ok? Eu não entendi essa questão, hein, professor? Não? Eu não entendi o final ali dela ali. Aqui eu tenho 40 newtons vezes o cosseno de 45. Beleza. Cosseno de 45 graus é aproximadamente 0,707, ou seja, 0,7, ou seja, 70%. 70% de 40, 0,7 aqui, tu acha na tua calculadora, Sim. vezes o 40 dá 28 aproximadamente. Tá, essa conta do cosseno para descobrir, aí é que eu me perdi, aí é que eu não sei como é que tem que enxergar o triângulo retângulo de Pitágoras no carrinho. Sim, o desenho, o cara olhando de uma outra vista, tudo bem. Ó, aqui está a hipotenusa, que é a força feita pelos braços. Sim.
aqui está o cateto adjacente, que é a força que se quer, fazendo nesse sentido, nessa direção e nesse sentido do movimento. Sim, Então, entendi. esse mesmo triângulo ali, eu coloquei aqui embaixo. Fazer junto aqui para enxergarem melhor. Vocês enxergam que é o mesmo triângulo? Sim, sim. Muito bem. Então, eu tenho 40, eu tenho o ângulo, que é 45 graus, e quero saber a força resultante que está na horizontal, a vermelha ali. Indo para direita de quem olha, é isso? Direita de vocês, né? Sim. Esquerda minha, direita de vocês. É. Sim. Não, professor, a questão toda é só o seguinte, ó. Eu sei que o cosseno ali é 45 graus, tá? O ângulo de 45. Eu não sei achar, eu tenho a minha dúvida como é que eu acho, transformo 45, que é equivalente a 7 ali, que nem o senhor falou. Calcular o cosseno. 0,7. Isso tu não precisa decorar, tu pode usar a calculadora. Tá, não, entendi. Cosseno de 45 é 0,707 aproximadamente. Tá. Ok? Beleza. Tu tem calculadora aí? Tem. Tem científica? Na calculadora tá dando 0,52, professor. 0,52. Confere primeiro se a tua calculadora, o seno de 90 deu 1. Só um minuto. Deu 90. 0,90. Então é porque a tua calculadora não está em graus, está em radianos. Tem que colocar Pois é. Pode acontecer, pode ter acontecido mesmo. Era isso que eu queria saber. 0,707, isso? aproximadamente. Tá. Fechou. Todos entenderam? Posso seguir? Tá, era só isso que a minha dúvida, não sabia como calcular ali, desculpa. Não, tranquilo. Sempre tem que testar a calculadora. Seno de 90 tem que dar 1. Deixar em graus, né? Em graus. Seno de 270 tem que dar menos 1. Cosseno de 0 tem que dar 1. Cosseno de 180 tem que dar menos 1. A gente faz esse teste. Se dá esses valores, que a gente já sabe, aí ela está em graus. Aí é só tocar para frente, tá? Então, observem que 28 newtons dos 40 é o que vai ser utilizado aqui. Então, 12 newtons foram embora. Por quê? Porque 12 newtons estão numa direção que não nos interessa, né? Onde é que está a figura? Está aqui o carrinho. Agora, se tu bota a criança a fazer 40 newtons na horizontal, ela vai todos os 40 newtons na horizontal. Já é a própria força resultante. Ok? Claro, tu não vai encher um carrinho de monte e botar uma criança a empurrar, coitada da criança, né? Mas, do ponto de vista de eficiência, toda a força que ela vai fazer é na direção e sentido que ela quer, diferentemente do adulto. Então, agora que vocês já estão craques nisso, engenheiros praticamente formados, tá? Eu vou dar um exercício aqui, ó, semelhante a esse. Ok? Ó, só que em vez de 40 graus, é 60. Esses são 60 graus. A força, 20 newtons, é isso? Isso. Muito bem. Deixa eu só copiar. Mas esse bloco que vai ser empurrado, ele também é puxado, ó. Então a força resultante vai ser um pedaço da F1 mais o que da F2? Toda ou um pedaço? Um pedaço também, né? Não sei. Toda? Estou perguntando, vocês têm que responder. Tem que diminuir uma pela outra, é isso? Não sei. Eu acho que tem que me diminuir, porque no momento Esse aqui é um exercício para vocês fazerem agora. Vocês vão fazer agora e depois a gente vai discutir. E eu acho que dá 38 newtons força resultante. Essa aqui? É. Tu já fez o cálculo? Mais guri. Quanto é que é o cosseno de 60? Tá 0,5. 0,5, todo mundo achou esse valor? Tá em graus? Tá tudo ok? Sim, 0,5. Tudo ok. Só bota o exercício de novo aí na tela, por gentileza. Certamente.
Vejam que eu estou perguntando a aceleração, não estou perguntando a força resultante. Tem que achar a força resultante e depois a aceleração. O Luiz Antônio não está com o microfone, não está perguntando nada e também não está no chat, nem uma coisa nem outra. Caiu de novo. Aí, agora sim. Caiu? É que às vezes cai se ficam todos os microfones ao mesmo tempo, né? Então o ideal é só no chat, mas de vez em quando dá para usar no microfone. Ô, professor, em que ponto da conta os 5 quilos da massa ali me influencia? Eu te pergunto, é tu que está fazendo? Tem que achar a aceleração. Segundo a lei de Newton, você ler o texto lá no e-book? Segundo a lei de Newton, a massa e a Ele vai com a aceleração... força ao contrário junto. Vou repetir, massa e aceleração são inversamente proporcionais e força e aceleração são diretamente proporcionais. Então, a fórmula que advém da segunda lei ou a lei que advém da fórmula é força igual a massa vezes aceleração. Só que qual força... Ô, professor, pode repetir para mim, de na hora que o senhor falou essa fórmula aí, acho que tem um barulho aí. Força igual a massa vezes aceleração. Isso está no e-book que vocês acabaram de ler. E no PowerPoint também. Leram no PowerPoint? Professor, eu achei 7,6 metros por segundo. É mais ou menos isso? Metros por segundo eu vou te dar 0. Qual é a unidade de medida de aceleração? Desde a primeira aula estamos vendo isso. Metros por segundo ao quadrado. Agora melhorou. Isso, Repete tudo, verdade. por favor, então, de novo. Vamos ver. Deu 7,6 metros por segundo ao quadrado. 7,6. Eu vou calcular aqui, não calculei. Os outros podem continuar calculando aí. Vamos ver se a gente concorda ou discorda. (7,6). Cheguei nesse mesmo resultado também. 7,6 metros por segundo ao quadrado. Eu só não tinha botado ao quadrado, tá, professor? Perfeito, perfeito. Nunca esqueçam, por favor, porque a unidade de medida é importantíssima. Vocês que são engenheiros não podem errar, tá? Unidade de medida e valor. Se errou um dos dois, já zera a questão. Não pode errar, por favor. Sempre revisem. Todos acharam o cosseno de 60, quanto é que deu? 0,5. 7,6 aceleração. Então, as calculadoras estão adequadas agora. Tudo ok. Sim. Então, a força resultante é quanto? 38, professor. 38, boa. Então, da segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. Então, 38 é a força resultante, a massa 5 e a aceleração 7,6. procurando. Certinho. O colega diz 7,6, perfeito. 7,6 é a aceleração. Então, aqui está todo o desenvolvimento do exercício, né? Nesse caso, a força resultante é a soma da força horizontal, a F2, com um pedaço da força inclinada. O pedaço é aquele 70%, no caso não 70%, mas 0,5. Isso, 50%, porque o ângulo mudou, né? Afinal, agora a pessoa é mais alta ou mais baixa que a anterior? Que está empurrando o cara. É mais alta? Mais alta. Mais alta. Antes era 45, né? Agora é 60 Agora graus. 60. Vejam que os baixinhos levam vantagem. O objeto pode ser mais baixo também, professor. Como? O objeto pode ser mais baixo ou a pessoa mais alta. Isso é verdade, isso é verdade. Então, nós estamos considerando sem atrito aqui, senão teria que descontar... Professor, pode subir um pouco a folha, por favor. O valor aqui?
E só subir um pouquinho mais, aí tá legal. Valeu. Aqui? Aí, tá bom, valeu. Então, se tivesse força de atrito, que na realidade sempre tem, né? Além de somar a F1 cosseno de 60 com a F2, teria que descontar, subtrair a força de atrito. Porque a força de atrito é o SPC, só para contrariar, né? Sempre em sentido contrário, né? Se vai para a direita, ela é para a esquerda, se vai para a esquerda, ela é para a direita. Então, aqui nós chegamos a 10 mais 28, 38 newtons de força resultante. Como a segunda lei de Newton diz que força é massa vezes aceleração, cuidando aqui, tá, pessoal? Lembrando que as grandezas físicas vetoriais, força e aceleração, vão flechinha em cima, tá? Massa é escalar, daí não vai. Nós comentamos a nossa primeira aula, foi o primeiro item que observamos, as grandezas escalares vetoriais. As escalares não têm direção e sentido. As vetoriais precisam de uma direção e de um sentido. E a dica é, se não tem negativo, é escalar, que é o caso da massa. Por isso que não vai flechinha em cima. Então, chegamos a uma aceleração, conforme o colega disse, de quanto? 7,6, né? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Então, sempre revisem as unidades de medida. Posso continuar ou alguma dúvida nesse? Não, tranquilo, professor. Pelas minhas contas, temos mais 17 minutos nessa intervenção. A última intervenção vai ser às 21h30, tá? Professor. Oi? Vou fazer uma pergunta idiota, hein? Não, fala assim, Onde é que meu amigo não é idiota. Onde é que vem o quadrado ali, o elevado na 2 do segundo? Já mostra aqui para ti. Nós vimos a fórmula maior e a menor do MRU, acho que ainda em sala de aula, né? Não? Já foi na internet? Sim, foi na internet. Bom, mas tem aí no e-book também. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Tudo isso que eu estou falando, já vou mostrar aí. Então, velocidade final, se passar inicial para o outro lado, passa subtraindo. Então, fica velocidade final menos a inicial. Velocidade, qual é a unidade de medida mesmo? Hein? Velocidade? É, metros por segundo. Metros por segundo, boa. E a aceleração, faz de conta que a gente não sabe. Em que será? E tempo é medido em quê? Segundos. Segundos. Então, quando a gente isola a aceleração, do outro lado eu vou ter metros por segundo dividido por segundo. Quando se tem uma divisão de frações, se multiplica o numerador geral pelo denominador invertido. Eu já mostro para vocês. Então, m vezes 1 é igual a s vezes s. Ou seja, s ao quadrado. Tudo isso que eu falei está aqui. Ó. Fórmula menor do MRV, todos lembram, né? Uhum. Ó, se eu passo para o outro lado, velocidade final menos inicial continua sendo velocidade. Então, se continua sendo velocidade, é dado em metros por segundo. Do outro lado, a aceleração vezes o tempo, mas o tempo é dado em segundos. Então, se o tempo está multiplicando aqui em segundos, passo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar metros por segundo dividido por segundo. Metro por segundo dividido por segundo é uma fração. Fração, divisão de frações, se faz a multiplicação do numerador geral, metro por segundo aqui, pelo denominador geral invertido. Aqui eu tenho S sobre 1, então inverto, multiplico 1 sobre S. Então toda divisão de frações resulta numa multiplicação de frações. Então vai me dar metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Ok? Para quem não tinha entendido? Positivo, Ok. obrigado, professor. É isso aí. De nada, disponha. Vão perguntando as dúvidas, pessoal. Não fiquem com dúvidas. Tá? Mesmo que pareça simples, coloca aí. Não se deve ficar com dúvidas. Bom, agora a nossa próxima atividade, vão perguntando. Se perguntarem, pode mostrar na calculadora SOR. Marco Volpato.
Qual é a calculadora? Não sei, o Volpato me perguntou, deixa eu ver o que ele quer dizer com isso. Ah, para achar o cosseno de 60, sim. Bom. Acho que é como trocar de RAID para graus. É. É só trocar no mod ali. No caso aqui, eu vou mostrar no celular, tá? A calculadora. Mas as calculadoras modificam um pouco a posição que o colega está dizendo onde é que se troca, né? A minha está aqui, ó. No celular, eu tenho radiano escrito aqui, ó. Bem no meio. Radiano. E tem que passar para graus. Então, tem que alterar de radiano para graus para poder resolver. Porque há uma paridade, né? Que 360 graus, que é uma volta completa, equivalem a 2 π radianos. Meia volta, 180 graus, equivalem a π radianos. Então, essa correlação é que dá de graus para radianos, e vice-versa. Tá? Pessoal, eu gostaria agora que o próximo exercício a fazerem fosse semelhante a esse, tá? Só que eu vou colocar mais forças, só para agradá-los, né? Estou aqui para agradar vocês. Então, ali nós tínhamos 2, agora eu vou colocar mais forças. Temos aqui F1, F2, F3, e mais a F4. Ó, vai dar um pouquinho de trabalho para vocês copiarem, que são várias forças, mas é bem interessante o exercício, tá? Eu vou deixar aqui para vocês olharem. Tá boa a nitidez? Sim. Então, observem os tamanhos das flechas. Isso tem que ser proporcional. Quando é maior o valor numérico, é maior o tamanho da flecha. O tamanho da flecha dá a intensidade da força. E a massa, 80 kg, também não é à toa que eu botei ali. Então, temos a F1 para cima, 3 newtons. A F2, 5 newtons. A F3, 4. E a F4, 6 newtons. Para um bloco de massa, 80 kg. Por enquanto, continuamos trabalhando sem força de atrito. Se tivesse força de atrito, lá depois de achar resultante, na realidade não é resultante. É resultante só se tirar a força de atrito. Tá? Como não tem atrito aqui, vejam que eu não sei para que lado vai. Vocês é que vão me dizer. E não sei se não está sendo levantado do chão esse bloco. Vocês é que vão dizer se está ou não. Oi? Não precisaria do ângulo de F4 ali? Precisa, já digo ali o ângulo. Faltou, realmente. Já boto o ângulo ali, faltou. Vou botar em vermelho aqui para chamar a atenção. É um ângulo de 20 graus. Exatamente, é o que eu ia botar. Aproximadamente 20, assim, no olhômetro, né? Aham. Parabéns, parabéns, foi bem. E afinal, vai usar cosseno ou seno, que eu não lembro mais? Esse aí é seno, não é? Eu acredito que é cosseno seno. de novo, cosseno. Cosseno. Falei só para pegar na malandragem. É cosseno de novo. Seria seno se a resultante fosse para cima. Bom, mas eu não sei se não é, né? Vocês é que vão me dizer, né? Vai me causa do tchau.
Todo mundo ok? Posso tirar? Sim. Pessoal, uma pergunta. Se não tivesse força nenhuma no bloco, só o bloco de 80 quilogramas no chão, ele levita sozinho, sim ou não? Eu acredito que não. Eu também acredito que não. Muito bem. Se ele não levita sozinho e para levantá-lo precisa uma força para cima maior do que o quê? O que ele tem para baixo que faz ele não levantar sozinho? O que ele tem para baixo? A massa. Tem a massa provocando o quê? Para baixo. Uma gravidade para baixo, uma inércia? Isso. Vamos devagarinho. Toda massa no planeta Terra recebe uma força puxando-a para baixo. Essa força se chama gravidade, que tu disse. A força da gravidade também tu pode chamar de peso. Claro que o peso de cada objeto é diferente. Nós vimos na aula passada a aceleração da gravidade. Quem é que lembra o valor? Não era 10? 9,8. 9,86, arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, o Zoom avisou que temos 10 minutos, tá, pessoal? Então, vai até 21,12. 21,12, aí deve cair. Voltaremos que horas mesmo? Vamos ver se vocês entenderam. 9h30. 9h30. Perfeito, 21h30 de volta. Então, continuando. Todo objeto não levita porque tem a força peso. Bom, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Que lei é essa mesmo? É a primeira, segunda ou terceira? Segunda, né? Fuma. Hoje está liberado para fumar, ó, mas só com lápis no caderno aí. Ó. Fuma. Tá? Não tem como errar. Fuma. Bom, só que a força é a força peso. E a aceleração é a aceleração da gravidade da Terra. Então, vejam que a fórmula do peso não tem que saber mais uma. É a mesma fórmula. Ó, força é a força peso. Grandeza vetorial, vai flechinha em cima. E a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a força peso vai atuar no bloco independentemente daquelas outras 1, 2, 3, 4 forças. Tá? Independente daquelas outras 4, a força peso continua atuando. Então, ela é para baixo, puxando o bloco para baixo. Quanto que é o peso, então, nesse caso aí? 800 newtons. 800 newtons, muito bem. Então, já sabemos que 800 newtons é a força com que a Terra atrai o bloco para o seu centro, o centro da Terra. Sim. Só que ele não está entrando pelo chão porque não é fofo, senão ele ia entrando. Muito bem. Então, existe de baixo para cima do bloco, do chão no bloco, se ele está parado na vertical, se não tivesse força nenhuma aqui, uma força que se chama normal, que é a superfície que faz no bloco. Não é essa aqui de cima. É a força normal. Mas se não houvesse força nenhuma em volta, porque ele não estaria nem levitando e nem afundando. Se chama normal, que é igual ao peso. Mas neste caso aqui, além disso, tem uma força para cima de 3 newtons. Essa força para cima de 3 newtons e para baixo, quanto é que é mesmo? 800 newtons. 800. Ele vai levantar do chão ou não? Não. Então, já sabemos que ele não levantará do chão. Ele não levitará. Tá? Então, ele vai se deslocar na horizontal, depende dos valores, né? Quantos são para a direita e quantos são para a esquerda. Quais são as forças para a direita? Positivo e negativo. Para a direita é o 4. F3 e F4. O 4 e o 6, né? O F3 e o F4, perfeito. Ó, é 5 e 6. De botar newtons aqui, não pode esquecer, vocês têm que me chamar a atenção. Se eu chamo de vocês, vocês têm que chamar a minha. Coloquem newtons aí, que eu não tinha colocado no 4 aqui. Desculpem-me, por favor. Voltando. Então, para a direita, nós temos um pedaço da F4, que vale 6 newtons, uma porcentagem dela que está na horizontal, indo para a direita. Desculpa.
Não, para a esquerda, né? Para a esquerda. Para a esquerda. E para a direita... Ih, me atrapalhei todo. Desculpa. F4 é para a direita, um pedaço dela. F3 é para a direita, um pedaço dela. E a F2 é para a esquerda. Agora fechou. É que eu fico olhando a tela e me atrapalha todo, porque a tela é espelhada, é invertida, a tela do computador aqui para mim. Então, na vertical, é quem menos quem que nós vamos fazer? Na vertical é... Ô, professor, pode mostrar o desenho de novo? Posso. Na vertical... Na vertical... F3 e F2. Hein? Não, desculpa. F1 mais F4? F1 e um pedaço da F4. Qual é o pedaço da F4 que é na vertical? É seno ou é cosseno? Seno. Ah, agora está o seno. Que estavam me perguntando, mas quando é que usa o seno, então? Quando quer analisar na vertical. O peso é na horizontal para baixo. Quanto é que é o peso? 800 newtons. Por quê? Porque a massa de 80 vezes o G, que é 10. G minúsculo. Não esqueça que é minúsculo. Se for maiúsculo, é outra grandeza. É uma constante gravitacional universal. Tem que ser o G minúsculo, aceleração da gravidade da Terra. Então, nós temos aqui, ó, o peso, acrescenta, na realidade, seria bem maior essa flecha do que eu fiz, mas sairia da folha, né? Porque é 800 newtons, ó. Mas eu já fiz maior que as outras, já está bom. Ó, 800 newtons é o peso. Até aqui, tranquilo para todo mundo? Sim. Tranquilo. Por que eu botei bem no meio a bolinha onde inicia a força-peso? Por causa que seria como se fosse o centro? Exatamente. Chama-se centro de massa, exatamente o que tu disse. Parabéns. O centro de massa de um cubo é bem na região central, né? Não tem problema. Ele é, como é que se diz? Ele é regular, né? Se é regular, tem que descobrir. Deixa eu aproveitar e falar em centro de massa, não é da aula de hoje. Que horas que vai terminar a aula mesmo, que eu me perdi? 21h12. 12, faltam 4 então. Se cair, quando cair, 21h30, nós estamos de volta. Obrigado. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre centro de massa. Quando vocês pegam uma vassoura, faz de conta que aqui estão as cerdas da vassoura, onde é que eu enfio o dedo mais perto das cerdas ou mais longe das cerdas ou no meio para a vassoura ficar totalmente equilibrada na horizontal? Mais perto das cedras. Mais perto das cerdas, é isso? Isso. Ninguém discorda, não é no meio nem para cá? É no meio para ter equilíbrio. No meio, se não tiver... Não, acho que não, mais perto das cerdas. Mais perto. No meio, se não tiver cerdas. No meio ele vai tender para o lado mais pesado. É mais perto das cerdas, perfeito. Onde tem mais massa, consequentemente mais peso. Por que isso? Então, o centro de massa, ó, de uma vassoura é perto das cerdas, diferentemente do centro de massa de um cubo, como a gente viu, que é bem no centro, né? Então, é mais perto das cerdas, porque tem mais massa, a tendência é vir para cá. Então, para ela ficar na horizontal, tem que pôr aqui o dedo. Onde a gente enfia o dedo é o centro de massa. Voltando, então. Essas forças aqui na vertical fazem com que ele suba, ou com que ele desça, ou com que ele fique parado na vertical? Ele fique parado. Ele vai descer. Ele vai descer se não tivesse a superfície, se fosse mole. Ele está em cima rígido, de uma então ele vai superfície. ficar parado na vertical. Então, na vertical, nós matamos a charada. Ah, mas tem um pedacinho da vertical aqui, que é o seno de 20 multiplicado pelo 6. Pelo 6, é. Por 6, isso. Dá bem pouco isso aí, né? Não sei quanto é que é seno de 20, mas o seno de 20 multiplicado por 6 dá um valor pequeno, menor que o 6. Né? E somado com o 3, vai dar bem menor do que o 800. Então, na vertical, nós matamos a charada. Falta na horizontal, daqui a pouco já vai cair. Caindo vocês na próxima, a gente confere. Não esqueçam de todos aqueles exercícios e analisarem das páginas anteriores também a que eu falei. Repete-se às aulas anteriores. Nós temos a próxima ao vivo para isso. Voltando. E na horizontal, então, esta aqui
esta aqui e um pedaço desta. Cosseno ou seno na horizontal aqui? Cosseno. Cosseno. Muito bom. Alguém já fez quanto é que é o cosseno de 20? 5,60. 5,6? 5,63. 5,63. Quanto? Seno ou cosseno? Cosseno. Cosseno. Cosseno de 20 é quanto? Cosseno de 20 deu para mim deu 0,93. 93. 0,93. Ah, eu já fiz. Sim, o 563 é o cosseno vezes os 6 newtons, né? Ah, tá, já fez, tá. Mas tá certo esse cosseno 0,93? Tá, né? Sim. Tá certo. Tá. O 1,63. seno de O 20, total. quanto é que deu? Oi? O seno do 20 graus. É 0,34. 34, obrigado. Então, para ver na horizontal, vai usar 0,93 multiplicado por 6. 90%, 5,4 aproximadamente. Né? Para a direita, mais o 9, 9,4, menos o 5. 9,4, um pouquinho mais para a direita, e 5